Agora vamos falar um pouquinho sobre os planos de delimitação do corpo humano, né? Como o próprio nome diz, a ideia é a gente conseguir delimitar o que está na frente, o que está atrás, o que está acima, o que está abaixo, o que está de um lado, o que está do outro. Mas a gente não vai falar desse jeito que eu estou falando. Existe uma nomenclatura específica, né? E que é considerada em anatomia, tá? Então, eu vou passar aqui para o próximo slide e a gente consegue visualizar aqui a nossa posição anatômica novamente, né? Então, o indivíduo aqui em azul, parece que ele está dentro de uma caixa, dentro de um cubo, né? E a gente consegue delimitar algumas, alguns planos e que vai ser importante para a nossa comunicação no dia a dia clínico, no estudo, né? Esse é o ponto, é uma aula que ela acaba favorecendo nessa comunicação. Então, olha só, levando em consideração a posição anatômica, tudo que está à frente, nós chamamos de anterior. Alguns livros, né? Pessoas usam o termo ventral. Alguns livros até chamam de volar. Isso é um problema. Os sinônimos, né? Acabam, às vezes, se tornando um problema. Mas anterior e ventral são os mais comuns, mas, às vezes, nós temos o termo volar. A região volar, região anterior. No que está atrás, nós chamamos de posterior, conhecido também como dorsal. Em posição anatômica, tudo que está à esquerda, nós chamamos de lateral esquerdo. E à direita, de lateral direito. Tudo que está acima, nós chamamos de superior. E dependendo da estrutura, a gente pode ler ou ouvir o termo cranial. E tudo que está abaixo, nós chamamos de inferior. E esse inferior também depende da estrutura, pode ser chamado de caudal, ou às vezes podálico, também dependendo da estrutura, tá? Caudal, quando tem relação, às vezes, com a coluna vertebral, podálico, quando tem relação com o pé, mas inferior é o mais comum, tá? Bastante comum. Então vamos lá, de novo, né? Imagina esse corpo humano em posição anatômica, numa caixa, num cubo, e aí nós demos nomes àquilo que está à frente, anterior ou ventral, e às vezes o termo volar pode aparecer posterior ou dorsal, aquilo que está atrás, o que se encontra à esquerda, lateral esquerdo, o que se encontra à direita, lateral direito, o que se encontra acima, superior. Em algumas situações, o termo cranial também pode aparecer, e o que está abaixo, inferior, também podendo aparecer o termo caudal ou podálico. Imagina que não fosse o corpo humano, que fosse um coração, um fêmur, um estômago, um úmero,
um antebraço com os músculos, a regra continua a mesma. A gente considera a posição anatômica e essa nomenclatura para identificar o que é anterior, o que é posterior, o que é superior, o que é inferior, o que é lateral direito, o que é lateral esquerdo. Tá? Então, esses são os termos, né, que têm relação com o plano, os planos de delimitação, tá, do corpo humano ou de alguma estrutura anatômica. A gente se vê numa próxima. Um abraço.